gostaria de agradecer, né, aquelas empresas que apoiam o Café da Pecuária, a João Menezes e Associados, a Soesp, a Coima, a Premix, a Cicobi Credivale, Raposo Pneus, sortear um brinde também, né? A Raça Forte, a Liane Veículos, a De Carvalho, Boitel Chaparral, a De Carvalho, John Deere, né? Boitel Chaparral, Leilo Sul, a única representante dos corretivos Massari aqui na região, a Fertipar Bandeirantes, também nosso apoiador, até o Fernando tá aí. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como é que está o mercado, ele deu uma notícia boa e uma ruim para mim, né? Falou assim, a boa é que conseguiram regularizar a oferta, está tendo produto, então se alguém precisar comprar, a ruim é que subiu mesmo, né? Mas também faz parte agora, né, dos nossos apoiadores, da Datamars, né, que tem vários produtos, entre eles os eletrificadores Speedrite, então eles estão aí também com a gente, mas a Datamars também tem brinco, tem seringa, tem vários identificadores, né, então eles têm vários produtos e eles vão estar aí com a gente, né? Bônus da D e o GPB. Até lembrando, quem for na AgriShow e tiver a oportunidade de ir no dia 29, né, Daniel? Dia 29, vai ter o Dia da Pecuária na AgriShow, com degustação de carne, uma palestra com o Adriano Moraes. E então, quem tiver a oportunidade de ir no dia 29, né? E aí, inclusive, a maioria dos nossos apoiadores tem stand lá, se puder visitar. Nós comentamos, após a AgriShow, né? Depois das 18. Então, isso. Aí a turma fica lá no stand da Secretaria da Agricultura. Então, aí vai até tarde, até 10, 11 horas da noite lá. Aí, um outro recado, no último café, nós discutimos a possibilidade de fazer uma visita no Boitel Chaparral. E por uma correria eu acabei não conversando com o Sérgio, mas eu queria saber, antes de conversar com ele para marcar um dia, qual o dia que é melhor. Eu pensei num sábado, agora o que vocês acham aí? O Sérgio receber a gente lá para conhecer o sistema dele lá, tanto a parte do confinamento, né, como a parte de pastagem, né? Ele tem um sistema lá bem interessante. Outro recado, antes do dia da Expoada, Marcelo, por favor. Dia 11 de maio, nós vamos trazer o Alex Orteruano para dar uma palestra sobre o confinamento. O Alex trabalhou no JBS e a Premix já está agora no quadro da Premix, só para falar sobre a parte de confinamento. Então, dia 11, o João pediu para mim lembrar vocês, quem puder estar presente, né? É uma oportunidade boa de conhecer os temas, porque o Alex tem muita experiência na área de confinamento, trabalhou com grandes confinamentos aí, né? E aqui no Café da Pecuária de maio vai ser dia 11 de maio. Outro recado, 14, 15 e 16 de maio nós vamos ter Expo Agro em Unas. Então gostaríamos que todos dessem uma passada lá, conhecessem a feira. Vai ser como foi nos demais anos, sempre foi bem interessante, bastante movimento. Tem vários participantes do grupo que estarão com gado lá expondo, então vai ser bem interessante. No dia 16, no dia 15, no dia 15 nós teremos um ciclo de palestras lá. Então vai ter uma pessoa falando sobre carne, vai ter uma pessoa falando sobre
parte de fiscalização ambiental, vai ter palestra sobre pecuária e uma palestra sobre diversificação agropecuária. Então vai ser bem interessante. Quem puder ir na Expo Agro e puder ir na sexta-feira vai ter esse ciclo de palestras, né? Outra coisa também, lembrar a todos do grupo Mais Arrobas, né? É um grupo que a gente posta diariamente notícias e tendências de preço da pecuária, do mercado, a relação de troca, né? Então, para você receber todo dia uma informação fresca sobre como está o mercado pecuário, uma boa oportunidade de fazer parte do grupo Mais Pecuário. É um grupo pago, mas ele é um valor relativamente barato, né? Uma roupa por ano, então não é um valor assim muito elevado. E aí queria agradecer o apoiador master de hoje, né? Que é a Altec, que proporcionou para nós a visita do Luiz Fernando Costa e Silva. Ele é gerente técnico da Altec, mas mais do que isso, ele é uma pessoa muito experiente em pecuária, em nutrição, em alimentação, e ele trabalhou muito tempo na área de pesquisa e agora ele está na parte de extensão. Então ele tem uma bagagem muito grande, ele já esteve aqui com a gente, então eu espero que vocês aproveitem aí o conhecimento do Luiz, né? E ele tem uma qualidade boa, que o sogro dele é mineiro, daqueles que fabricam umas cachaças especial, né? E ele trouxe uma amostra aí pra gente sortear no final. Vou fazer a propaganda para todo mundo ficar. Raiz. Degustar, certo? Porque vai que eu sou sorteado, né? Então... O João. Mas então, o Luiz vai falar com a gente sobre decisões importantes na pecuária, na rentabilidade, né? Então, vocês aproveitem aí Luiz, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só vou deixar bem claro, se o João ganhar algum brinde, é marmelada, tá? Vai sortear de novo. Mas, obrigado pelo presente de todos nesse dia aqui, né? Para vocês aqui que estão em Presidente Prudente, quente do jeito que é, nesse dia assim, tá? Tem muita gente que está debaixo da coberta agora, com certeza, né? E poder disponibilizar um tempinho para vir aqui. Eu saí lá eu moro perto de Cascavel, saí de lá, estava já bem frio, minha noiva mandou mensagem, Luiz, ó, blusa o dia inteiro e lá não deve ter passado de 20 graus hoje. Aqui ainda fez um calor de manhã e aí vem com esse desafio, né? Eu já teve dia de eu sair de lá 3 graus e chegar aqui estava 37. Então, haja saúde, mas vamos que vamos. Mas a ideia aqui, conversando com o João, né, é trazer um pouquinho dessa parte das decisões importantes, né, na pecuária, pensando em rentabilidade. Uma coisa é produzir boi, outra coisa é ganhar dinheiro com boi, né? E saber trabalhar e produzir de uma forma eficaz. Vocês vão ver que várias vezes eu vou falar a palavra eficiência. Nós temos que buscar eficiência cada vez mais, até para aproveitar. E como, né, a gente fala de eficiência, eu vou trazer alguns vídeos de ineficiência. E aí uns vídeos até de aquele negócio do, como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu vou trazer que eu fiz uns vídeos esse mês agora lá em Minas. Vocês vão ver cada tipo de animal que tem lá, que a gente cria. Só para falar um pouquinho, eu falei com o João que dessa vez eu não ia falar muito de Altec. Eu vou falar, não ia falar de mim, mas só para lembrar quem já estava aqui, né, quem não estava. Eu sou zootecnista, sou mineiro, vocês vão ver o mais, sou trem bom demais da conta que vai sair na apresentação. Raiz a gente não pode esquecer, né? Fiz mestrado, fiz graduação lá em Viçosa, mestrado e doutorado também na universidade, focando na parte de exigências de minerais, quanto que os animais precisam de minerais. Sabe aqueles rótulos que a gente vê nos alimentos que a gente come? A gente fez aquilo para boi, né? E tem um livro hoje que chama BR Corte, que seria, para quem não conhece, as exigências dos animais zebuínos nas condições nossas aqui do Brasil. Na terceira edição, que foi a que eu participei, que eu ajudei a escrever, a gente conseguiu reunir dados de vários professores do Brasil, então saiu daquele negócio que o pessoal fala, essas informações só são da Universidade de Viçosa. Não, hoje tem informações da UEM, tem informações da UEL,
tem da Unesp de Jaboticabal, tem da Bahia, então a gente abriu muito o leque, né? E foi bem desafiador, né? Como o João falou, eu venho de uma parte mais técnica, mais científica, continuo ainda, né? Porque eu sou gerente técnico da Altec, responsável por todas as pesquisas em todas as espécies, né? Que para mim foi um desafio, paixão boi, mas eu trabalho até, a Altec tem até produto para abelha, nós temos produto para pets, cachorro, gato, né? Até na outra apresentação trouxe algumas fotos de um experimento que a gente fez com gatos, mostrando que trabalhar com mineral orgânico em doses reduzidas, visualmente você já vê diferença, né? E a ideia daqui é a gente trazer um pouquinho e falar um pouquinho do que a gente tem trabalhado, né? Então, a ideia principal aqui é apresentar as principais decisões que impactam diretamente na rentabilidade na pecuária de corte. Eu vou focar no corte aqui, porque se eu fosse colocar leite também, ia ser complicado de falar isso em 40 minutos, 50. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Como é que está o mercado da carne bovina? Tá bom? Tá ruim? Quem pode me ajudar? Hã? Médio. Médio? O que é o médio? Nós estávamos com esse preço de hoje há 5 anos atrás. Perfeito. Você corrigir, Como é que está o custo? o custo até está relativo. Tá interessante. Isso. Custo Aham. de insumos, né? Isso. De reposição. Se for colocar a reposição está caríssima. Eu vi um vídeo, não sei se vocês devem ter visto, teve um lote de bezerros de 150 quilos, 156 quilos, que foi vendido num leilão a R$615 arroba. É um negócio que sai muito fora da realidade. E é a tendência. E vai subir mais. Exato. E o boi, será que vai arroba? Não vai. E aí? Confinador não tem. Aí, ó. A conta começa a não fechar. Não vai fechar. Perfeito. Mas vocês sabem quanto que o Brasil exporta para fora do país? Volume? 35% do mercado mundial. Mas em valor. Tonelada. Quantas toneladas? Você sabe? 30 milhões de toneladas. Quase. Só 10 vezes menos. Quase. O 3 está certo. Mas o Brasil exportou em 2025 de 3,5 a 3,9. Por que eu tenho essa variação de quase meia tonelada? Meio milhão de tonelada? Porque se eu considerar só carne bovina, é 3,5. A ABIEC só considera carne bovina. Se eu considerar miúdos, outros subprodutos, que tem bastante, aí já sobe quase meio milhão de toneladas. E o boi em pé está nessa ponta? Boi em pé? Quanto que nós exportamos? Tem aumentado. Eu vi número de, acho que coisa 2 anos atrás, 1,2 milhões de animais. E está subindo. E tem subindo. Eu também, concordo. Tem que estar aqui. Né? E aí, quando eu pego a Scott, qual que é o nome do senhor? Humberto, já até adiantou aqui, ó. Mercado interno, ele absorve 60% da produção. Sobrando 40% que é exportado. Quem que vocês acham que mais impacta? Exportação ou mercado interno? Mercado interno. A priori, o Brasil não poderia exportar um quilo de carne. Para poder atender o que a gente precisa. Porque existe um subconsumo. Exatamente. Se você pegar alguns países, por exemplo, a Argentina, o argentino consome muito mais carne que a gente. Vocês lembram daquela, o Humberto me fez até lembrar, daquela pirâmide de alimento que os Estados Unidos pela primeira vez inverte ela e coloca a proteína como prioridade? O consumo de carne, seja bovina, seja de frango, tudo, peixe, tende a aumentar nos próximos anos. Eu estava lendo um colega lá postou no grupo lá, que eles estimam que daqui 10 anos o Brasil não vai ter mais obeso. Se continuar do jeito que está. Não vai ter mais obeso. Por quê? Monjaro, com certeza, né? Para eu que moro em Corbélia, que fica ali pertinho de Cascavel, e estou a 2 horas do Paraguai, vocês não têm ideia. Se quem tem a oportunidade de ir no Paraguai, vocês não têm ideia. No Paraguai tem quase assim, cada esquina tem uma farmácia. Só que na farmácia não vende nada que não seja monjaro. Então assim, e o pessoal sai mesmo, e não pode trazer. E se você trouxer, tem que ser refrigerado. Eu para não atravessar a fronteira assim, eu pego uma moça lá que ela
tem um táxi, então para até ficar, ele já sabe todos os esquemas, como é que é lá, ela fala, tem gente que está trazendo o Monjaro dentro de pneu de carro. O Monjaro, as seringas, as agulhas, não sei nem como é que aplica esse negócio. Isso aí está relativamente direcionado à queda do consumo mundial de açúcar. Perfeito. 2 anos consecutivos veio caindo e vai continuar caindo. Tem supermercado que já está mudando. Antes, quando a gente entrava, a primeira coisa que a gente entrava quando entrava no supermercado, o que você via? Biscoito, bolacha, massa. Hoje já está mudando tudo isso. Já está mudando. E a proporção, além de mudar, está sendo menor essa parte de carboidrato. Né? Eu estava tendo um problema, eu não estava me sentindo bem. Eu almoçava arroz e feijão e comia um pouco de carne, eu não estava me sentindo bem naquele dia. A partir do momento que eu cortei o arroz e feijão e aumentei o consumo de carne, melhorou minha vida. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Cada um tem que entender e achar a alimentação que sirva, né, que se sinta melhor. Mas eu trouxe tudo isso daqui também, porque eu estava lendo ontem que o preço da carne subiu para o consumidor e caiu para o pecuarista. A tendência da agora para frente o preço cair porque está caro lá na ponta é maior. Se vai cair, é outro esquema. Mas a tendência é o boi do pasto que está chegando, que já está terminando, que vai começar a vir. Então, isso daqui está mais perto de acontecer. Pegou aqui, ó, o preço reduziu na média em torno de R$5 em abril. Então já começou a querer cair. Só não caiu mais porque está bem aquecido, a exportação nossa está bem maior. E indo no que interessa, o que eu trouxe essa informação do mercado? Cada vez mais nós temos que produzir mais com menos. Ou seja, ser mais eficiente. Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui é o significado, o que significa rentabilidade na pecuária de corte. Nada mais é que o quanto lucro a atividade gera em relação ao capital investido. Se o retorno compensa o investimento feito na fazenda. Não adianta eu ter muito capital naquela fazenda e eu investir pouco. Eu não vou ter retorno. Eu posso ter lucro, mas não quer dizer que eu estou sendo rentável. Então, como eu sou mais científico, um pouco mais teórico, eu trouxe uma fórmula aqui e prometo que seja a primeira e a última. Rentabilidade nada mais é que o lucro dividido pelo capital investido. E o que é o lucro? Sobra do receita menos custo. Qual que é o maior problema hoje que tem nas propriedades? Qual o gasto? Custo. Quanto que gasta? E muitos não sabem quanto que gasta. Não sabem onde é que está o problema, onde é que pode enxugar. A partir do momento que você começa a ter as informações, começa a buscar as informações, você começa a ver os gargalos, e aí, opa, aqui está gastando demais. Eu estou gastando com suplementação e estou adubando um pouco meu pasto. Por que não melhorar essa? Não é para gastar menos, mas é gastar melhor, né? Então aí, essa equação aqui, eu começo a aumentar o meu lucro para o capital que eu estou investindo. Tá bom? E aí, por que focar na rentabilidade? Por que é importante? Primeiro, lucro isolado não garante eficiência. A gente até falou um pouco aqui. Ah, eu tive lucro, tá. Mas você foi eficiente? Como é que você sabe se você é eficiente ou não? Hoje, eu escutei até o João Menezes comentando ali, que tem o pessoal da Integra, o Antônio Schacker, é um dos órgãos que buscam essa questão de saber fazendas eficientes e gerar números. A partir do momento que eu tenho um número, eu começo a entender se meu sistema é eficiente ou não. Lucro, eu gastei tanto, não sei nem quanto é que foi meu custo, como é que eu vou saber que se eu tive lucro? Mas às vezes, vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, mostrando o vídeo, que meu tio lá em Minas, ele tá achando que vai ter lucro, mas depois vocês vão ver os animais deles, para vocês terem uma ideia se realmente é lucro que ele está tendo. Rentabilidade, já falei, médio retorno sobre o capital investido, e é uma base para tomada de decisão estratégica. Preciso suplementar mais, preciso suplementar menos, preciso adubar meu pasto,
preciso tirar essa categoria animal e mandar para o confinamento, mesmo que às vezes lá no confinamento eu vou ficar 0 a 0. Né, Paulo? Aí você chega, mas estrategicamente eu preciso fazer isso para eu liberar meu espaço para uma categoria nova que está chegando. Agora, se eu ficar com o animal ali, eu sacrifico o meu pasto, eu tenho uma outra categoria, eu só vou lotando o pasto de animal, e aí? Eu não tomo uma decisão, eu tenho que tomar. E aí, primeira decisão, qual sistema utilizar? Eu tenho extensivo, cada vez mais tem diminuído, mas ainda temos muitos sistemas extensivos. Tem o semi-intensivo, eu trouxe aqui o confinamento, porém, vindo para cá, eu não quis mudar porque o João Menezes já tinha colocado até, ele tinha pedido a apresentação no PDF, mas é que eu tenho o sistema intensivo a pasto, TIP. Todo mundo sabe o que é TIP? O que significa? Nada mais é que terminação intensiva a pasto. Esse animal não vai para o confinamento, mas ele é abatido, jovem, com peso, e passou a vida dele, 100% da vida dele no pasto. Tem local que usa 10 quilos de concentrado no pasto. Não é confinado. Só que a estrutura é muito mais barata. Eu não preciso de uma estrutura igual de confinamento, box, aquele negócio é muito... Quer dizer, eu preciso do box, eu preciso. Mas eu preciso da estrutura física e eu preciso desprender bem menos dinheiro e a TIP está entrando bastante. Não sei se vocês acompanharam, mas tem um projeto TIP e teve até um evento semana passada lá em Goiânia que o Flávio Rezende e o Gustavo Siqueira lá da APTA, em Colina, já fica até o convite que dia 12 de agosto vai ter o Beef Day, que é um evento que eles promovem lá e reúne, ano passado deu 1.900 pessoas. E é palestras e depois faz tipo um quadrado assim, várias empresas e a hora de você conhecer pessoas, né? A Altec, o que a gente faz? A gente pega os clientes, visitamos 2 confinamentos na terça, o evento é na quarta e visitamos um confinamento na quinta, para fazer sentido e você viajar, sair daqui e parar lá. Aqui ainda não está tão longe, mas imagina sair de Santa Catarina, de Minas, de Goiás, do Mato Grosso e ficar um dia só para um evento. Então a gente faz uma forma assim para até dar oportunidade das pessoas verem sistemas diferentes. E é aí que você começa a ter ideias, né? Então, hoje tem muito crescido bastante a questão de TIP. A ideia desse projeto é levantar, hoje não se sabe, confinamento, eu sei quantos bois que estão confinados. Quantos que estão? Entre 8 e 9 milhões de animais são confinados por ano. E TIP? Não sabe. Não tem essa informação. A ideia deles é levantar esse número para saber. Falam entre 1,3 a 1,5 milhões, só que é muito mais. E tem crescido muito. A gente sabe isso, que a gente tem até uma ideia, que a gente tem um cliente que ano passado eles abateram 203 mil cabeças, 100% na TIP. Um cliente, uma fazenda. Então a gente tem bem mais do que 1,5 milhões de animais na TIP. Tá? Isso vai impactar diretamente no custo e na produtividade. O que vocês me dizem desse sistema? Eu tenho um sistema de cria, vaca Nelore, eu tenho F1, qualidade do pasto, boa para a época, desmama, vem para o sequestro, faço uma recria intensiva no confinamento e eu termino esses animais no confinamento. O que vocês acham de um sistema desse? Bom? Ruim? Médio? É bem interessante porque não tem área. Tem uma área menor. Eu até vim aqui até para perguntar sobre isso. O sequestro para fazer a recria no confinamento. Se você acha que essa recria no confinamento, depois partir para a engorda, fecha as contas. Acho que eu vou dar a melhor resposta que eu poderia. Depende. Depende. Qual alimento você vai usar? Volumoso e um proteinado no confinamento. Você acha Perfeito. Você acha que eu recrio de uma maneira saudável? Você recria hoje? Não, eu estou com um projeto de começar uma recria, fazendo sequestro, até o João me acompanha. Perfeito. João está lá. Porque eu não tenho área, porque grande parte da fazenda é arrendada para cana. Tá. E aí o que você... Eu faço pecuária numa área pequena. Cria. Crio. Só cria. Quero aumentar minha cria. Perfeito. Intensificando um pouco, sem passar dos limites. Perfeito. Mas tudo que eu desmamar, eu Você quero retém. fazer um sequestro e recriar
no coxo, para depois entrar na engorda. Perfeito. Agora eu pergunto, será que um volumoso, um exemplo, um capiaçu, será que eu dou conta de fazer essa recria de uma maneira em conta para a hora que entrar na engorda já não ter quebrado? É a minha pergunta. Por isso que eu falo, depende. Porque assim, depende de N fatores. Você vai precisar produzir seu volumoso. Eu acho que produzir um capiaçu não é um custo elevado. É mais baixo. Outra coisa, você vai precisar comprar mais insumo. Você tem estrutura já de, pelo menos, fazer um confinamento ou uma área mais... Já tem? Tem que fazer conta. Não tem receita de bolo. Aqui funciona porque... Veja bem, se eu recrio num pasto que daqui para frente vai ficando muito ruim, Perfeito. 1 quilo de um proteico, Aham. e quando eu pego... Que vai ganhar 300 gramas, 400 gramas no máximo. 7, 8 meses de recria, quando eu entro no coxo, ele já entra com peso razoável. Perfeito. Isso num pasto que daqui para frente vai ficar ruim. Perfeito. Agora, esses animais no coxo, com capiaçu de boa qualidade, comendo esse mesmo quilo de proteico. Por que eu, de repente, eu posso... Só para você ter uma ideia, essa fazenda aqui é um exemplo disso. E se você quiser, depois a gente pode até ver de você ir lá poder visitar, que ele gosta bastante de visita. Ele tinha 3 fazendas. Grande, o cara é grande, mas tinha 3 fazendas. Uma, ele fazia, a principal, ele tinha a cria, e as outras 2, uma era a recria de fêmea e a outra recria de macho. Depois ele trazia para o confinamento os machos e abatia. E as fêmeas, que eram descarte, também ele confinava. Ele pegou as dos machos e arrendou para o eucalipto. E assim, o que você imagina? Pô, ele vai diminuir gado para suportar. Ele está aumentando a vaca. Hoje, esses animais aqui, ó, entrou na recria, não volta mais para o pasto. É dali, faz a recria e já engorda. Isso tudo fechado. A recria Tudo já fechado. Recria no confinamento, cabeceira fica pouco tempo, que são esses animais aqui, fica pouco tempo na recria no confinamento e já vai para a terminação. Já entra na TIP, ó, comida neles. Ele entra na recria com um trato pesado ou um trato bem para recria mesmo? Volumoso? De Não. A recria intensiva no confinamento é em torno de 700 a 800 gramas dia. Mas a pergunta que eu falo é outra. Não é uma suplementação que ele dá no pasto, Isso. fazer a mesma suplementação, o mesmo trato, só que no animal fechado com o suplemento, com o capiaçu. Essa que é a pergunta. O meu pasto nessa época não vai, daqui para frente não vai ser. Não vai dar. Um capiaçu de boa qualidade. Mas pensa comigo, você falou que seu animal, da agora para frente, vai ficar 6 a 8 meses recriando e praticamente ganhando muito pouco. Praticamente? Ganhando pouco peso. Bom, sim. Vai ganhar menos. Só que não vai estar ganhando 700 gramas. 800 gramas. Tá, Aqui, qual que é a ideia desse daqui? É você acelerou na cria, o animal está acelerado, você mantém ele acelerado, vai embora. E tem uma relação, que aí é um pouco mais teórica, que aí é nós que fizemos, que é uma relação de proteína e energia, que eu vou ter que enfiar proteína nesse animal. Porque o que acontece com o volumoso? No capiaçu é menos, mas a turma está querendo usar silagem de milho. Energia lá no tampo, proteína lá embaixo. O que faz? O boi bolinha. Então eu tenho que aumentar a proteína dessa dieta, 23% de proteína na dieta, para esse animal não achatar. Então tem que tomar cuidado muito com isso. Entendeu? Mas em torno de 700, 800 gramas passa beleza. Nós estamos fazendo um experimento ali na Gasparim, né? Aqui pertinho aqui. O que a gente pegou? Pegou o bezerro, a gente ia pegar metade do lote, ia ficar no confinamento, pensando nessa recria intensiva no confinamento, e metade ia ficar no pasto. Normal, seco, suplementação, num 0,3. Só que o que a gente pensou? Eu ia subutilizar o confinamento, que eles têm 24 baias, eu ia usar 12, e eles têm 24 piquetes, eu ia usar só 12. E eu ia arrebentar com a rotação dos pastos. O que a gente fez? A gente trouxe para o confinamento todo mundo. Fizemos a recria. Metade ganhou 700 gramas, em torno de 700 gramas dia,
e metade ganhou 200 gramas, que seria esse pasto da seca. 200, 250 gramas. Depois voltou todo mundo para o pasto. Então, os mesmos animais, são 5 animais por piquete, os mesmos animais que estavam no confinamento, o mesmo grupo foi para o mesmo piquete. Então, mantive o mesmo grupo. E a gente vai abater esses animais agora, maio, junho. É agora para frente que a gente vai abater eles. Para a gente ver o efeito lá no sistema de criação, seja aqui ou seja aqui, que vai impactar lá na hora da abate. Já falo, os animais que estavam aqui já estão mais pesados, bem mais pesados, em torno de 30 a 40 quilos. Ô Luiz, explica por que o ganho de peso tem que ser em torno de 700, 800 gramas, não pode ser 1,2 kg, já que está confinado, não pode ser. Tem alguns casos... Você recria, né? Você pode recria. Recria. Tem 1,2 kg, você tem que dar quanto de concentrado, né? Mas não só isso. Tem um cara aqui que está até aqui que ele viveu isso, né? Tem um cliente meu assim, que lá em Piquerobi, que ele estava com 1,2 kg. Só que o manejo dele, a medição dele era terrível. Os bezerros estavam comendo 3% do peso. Na verdade, ele não estava comendo, ele estava ofertando. Então ele não estava medindo, então eu estava dando seleção para os animais. Aí eu estava ganhando 1,2 kg. E ele, nossa, está ganhando muito. Qual que é o problema de ganhar muito peso? Achata. Eu vou aumentar o concentrado, muita energia, e começa a depositar gordura antes da hora. Só que, João, isso pode mudar. Por quê? Para a vaca de leite tinha esse mesmo conceito. Novilha não pode ganhar peso. Por que ela faz? Ela deposita gordura no úbere. Gordura no úbere para uma vaca de leite, ela não vai produzir leite, ou ela vai produzir menos leite. O que eles começaram a trabalhar? Nessa relação proteína-energia. A partir do momento que se entendeu uma relação, não precisa gravar o número aqui não, mas é 40 gramas de proteína metabolizável por megacal de energia metabolizável, essa relação, eu parei, as novilhas começaram a ganhar 1 kg, 1,1 kg e não está depositando gordura no úbere. Bom, resumindo, então, na recria a gente tem que olhar para o confinamento pensando em crescimento com saúde do animal. Crescimento muscular. Muscular. Porque ele pode crescer... Engorda para frente, né? Engorda para frente. Entendeu? Para eu chegar no animal com uma carcaça boa, lá na frente, com seus 400, 420 quilos, para aí eu virar ele para terminação, eu tenho que crescer músculo. Se eu acelerar muito no começo, ele vai dar ali com 400 quilos, já está com o rabo de uma largura que você tem que matar ele. Então tem que fazer conta para entender essa questão. Melhor resposta podia dar, depende. Não, mas é bom. Esse daqui eu acho que tinha bastante gente com dúvida. Vocês viram esse sistema? E o que vocês acham desse daqui? Deixa eu ver se... Vou adiantar para vocês. Foi de semana passada que eu filmei. Tá vendo o morro? É lá em Minas. Esses animais aqui em Prudente, aumentou muito a presença deles, é os boi mineiro. Estou trazendo os boi mineiro lá de Minas, lá da raiz mesmo. Esses boi daqui, tem 3 anos que estão lá. Tem 3 anos que estão lá. Dá lucro? Nesse sistema? É rentável? Meu tio está assim, nossa, vai dar um lucro. Eu falei, 3 anos. Então, assim, foi o primeiro lote que ele está fazendo. Os bois realmente estão gordos. Qual que é o problema que ele está tendo agora? Vender. Como é que se vende boi aqui em Prudente? Vende para o frigorífico. Peso morto paga a carcaça. E se vender no peso vivo? 53%. 53%? Nossa, sonho do meu tio. Nelore. Você sabe como é que é lá em Minas? Se o boi está assim, se o boi está magro, se o boi está de qualquer jeito, pesa, considera 50% de rendimento e ainda desconta 700 gramas de capim por arroba. Eu fiz uma conta com o meu tio que dá 700 gramas de capim por arroba. É verdade. Eu briguei com um cara essa semana. Falei, cara, é só em Minas que existe isso. É o estado todo esse hábito? No sul, sim. Zona da mata ali, sim. É todo a turma. E tem lugar que é 1 quilo. Não é nem 700 gramas. Eles metem o ferro no 50%. Por exemplo, comprar um boi desse no 50% de rendimento, ou vender um boi nesse 50%, já está dando prejuízo. O cara já está tomando ferro. E aí, não, ele compra bezerro. Ele compra. Ele compra e desmama.
Esse é o primeiro que vai quebrar. Não, já começou quebrado, né? Ele nem curral tinha quando ele começou. Então, assim, eu gosto de trazer porque isso daqui é muito comum. Eu até, no vídeo aqui, mostro, tem um pasto aqui que o pasto é até bom para essa época do ano. Mas o mais comum de você ver em Minas é terra. Não é capim seco, é terra. Porque é tudo morro. Super pastejado, sempre. Então, assim, então tá nisso. Eu fiz uma conta com ele, que se eu fizesse desconto e tudo, dá em torno de 47% de rendimento. O cara compra, embarca, leva para o frigorífico e pega todos, sei lá, 6 pontos percentuais no rendimento ali, ó, sem fazer nada. E tem muito disso lá. Tem muito disso lá. Outro ponto, questão de taxa de lotação. Número de animal e capacidade do pasto, né? Para eu evitar a degradação e maximizar produção por hectare. Junho de 2025, os mesmos bois. Estava aqui com torno de 15, 16 arroba. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Isso daqui é novembro. Novembro de 2025. Falou tudo. Olha, repare na quantidade de mosca de chifre que tinha nesse gado. Tá vendo esse bezerro aqui, ó? É esse daqui, ó. E sumiu. Isso tá bom, morreu pouco. Entendeu? Então, se é aquela questão do casa de ferreiro, espeto de pau. A gente tenta falar, mas na hora que eu cheguei aqui em novembro para ver esse gato, eu falei, não, eu queria que vendesse aqui, ó. Passasse para frente, se fosse confinamento, se fosse qualquer coisa, mas já vendesse aqui, mas muito resistente, mas com o tempo já vai me escutando e vai mudar isso. Mas tem isso daí, tá bom? Os desafios que a gente tem. Questão de suplementação. Vocês acham que a suplementação daquele gado ali tá correta? Até aqui, posso considerar aqui, aparentemente está ok. Ele usa um 0,1, 0,15 do peso, não passa disso. Que região que é? Zona da Mata, região de Ponte Nova ali, acho que fica mais fácil. Para ser mais exato, a terra da Biostratos. Já usaram produto de cabelo, que tem aquela marca Biostratos? É de lá, é mineira. Então tem que ter uma suplementação estratégica adequada para aquele sistema. Não adianta eu querer. O que ele deveria ter feito aqui? Mandado para o confinamento dos animais. Tirado dali. Colocado o preço do bezerro está bom ano passado, em junho. Colocado uma leva boa. E estaria com esses bezerros quase nesse ponto, nessa época do ano. Manda para o frigorífico. Manda para o confinamento, muito melhor. Tira o gado pesado, bota o novo. Ou entrado com ração aqui. Fechado, feito às vezes uma tipe e boia neles. Mas vai falar com ele para dar mais de 2 quilos por boi, mais de 2 quilos por boi, você está louco. Vai ficar muito caro. Quantos meses aqui que os boi, quanto que o boi voltou daqui para cá? O boi China filtrou um pouco esse boi sanfona, né? Melhorou muito. Tirou, acho que o boi, quando abriu o mercado para a China, ou a gente começou a exportar boi, acabou com aquele estoque de boi. Por que tinha o boi sanfona? Quanto mais boi no pasto, mais dinheiro eu tenho, mais rico eu sou. Aí, opa, o que eu preciso ser? Eficiente para ganhar dinheiro. As margens, antigamente, o pessoal conta, né, 1980, 1990, eram muito altas na pecuária. Então, você nota hoje no mercado, é muito raro, muito escasso você achar a gordura amarela. Hoje é só gordura branca. sim. Sim. Não tem mais aquela carne saborosa, aquela gordura amarela, aquela gordura plantaneira, aquela gordura do boi da vaca velha, né? Você quer. Lá em Minas acha. Meu sogro, eu vou contar a história. Meu sogro chegou assim, ó. Lá eles falam, se é vaca, se é boi que foi abatida, é reis. Ó, uma reis boa no tanto. Na hora que ele chegou com a carne, eu falei assim, vaca velha, ou boi velho. A carne escura e a gordura amarela. E ainda colocou eu para fazer churrasco, para falar que a culpa é minha. Mas tem, né? Como é que você pode dar uma amareladinha na gordura? Tem como? Como?
Derivados de caroteno, né? Tem, mas não precisa disso. Aqui, ó, pasto. Pasto é rico em caroteno. Quando eu pego ali numa atípica, o animal vai ficar ali 90 dias, 100 dias numa atípica, às vezes 130, e eu tenho pasto para o animal consumir um pouco, ele dá uma amareladinha. Não fica aquela carne branquinha de igual de confinamento, não. Ela dá uma leve amarelada. Mas não fica aquele amareladão que, igual de animal velho. Isso não fica, tá bom? E aí a questão de pensar em pastagem de qualidade. Aquele pasto, aquela terra, de onde os bois estão ali do meu tio lá em Minas, ele tem potencial. Ali tem muita baixada. Só que está super pastejado. O capim não aguenta. Nunca foi adubado. Milagre também não faz. Entendeu? Então a ideia é mais para frente exatamente fazer esse ajuste. E pensando o quê? Ganhar peso e dar de abate. Uma outra coisa que amarelava muito é animal velho, né? Agora a gente está batendo no animal muito jovem. Aqui eu vi uma reportagem, foi o quê? Ixi, compraram alguma coisa. Acho que coisa de uns 2, 3 meses atrás, abateu aqui na região, animal com 16 meses, 19 arroba. Um lote. Isso é sobre precoce. Hoje tem muitos sistemas. Qual que é o nome do senhor? Desculpa. Fábio. O Fábio comentou aqui do sistema dele. Tem muitos sistemas que estão fazendo o quê? Faz a recria, produz a precocinha, essa precocinha, ela pare, e 3 meses depois, faca nela, que aí é F1. Então ele produz a F1, mete o ângulo no Nelório, pega essa F1 ali, insemina ela muitas das vezes com uma outra raça, aí pode ser Wagyu, pode ser Senepol, aí depende do propósito, e depois ele abate essa F1, porque ela ainda entra como precoce, ele ainda tem uma bonificação, e ela está pesada. Então tem que dar boia para esse animal, tem que dar condição, tem que ter pasto, eu tenho que ter ração, tá? Genética. Deixei para o quarto aqui, poderia talvez ser o primeiro ponto, né, do animal de alto desempenho que ele vai responder. Não adianta eu ter aqueles tucurão lá tem no lote lá do meu tio tem boi dessa altura. Ele está parecendo uma laranja, mas de redondo, mas não tem tamanho, não tem potencial. Se fosse um boi mais alto, ele teria muito mais peso, né? Para o quê? Eu tenho melhorar ganho de peso, fertilidade pensando na vaca e qualidade de carcaça. Vocês acham que quando eu mandei esse vídeo para o cara do frigorífico, ele falou assim, vai me dar problema aqui. Porque para ele lá, quanto mais padronizado, melhor é. A esfola, a retirada dos órgãos, tudo é mais, com um animal mais padronizado, tudo é mais, é porque depende de gente, não é automático. Entendeu? Quando vê esse gado muito disparelho assim, é problema para dentro do frigorífico também, né? Aí pensando em reprodução, eficiência, mais uma vez, reprodutiva é chave. Guarda essa frase aqui. Você sabe o que é eficiência reprodutiva? Ou como eu meço eficiência reprodutiva? Quem mexe com cria, você sabe, Fábio? Eu acho que são... Você mede a eficiência do... índice de produtividade total. Não sei se é falando da mesma coisa. O que seria o índice? O que seria esse índice? Números? Não sei te falar em números, esse índice qual seria? Hoje, para cria, um índice que tem sido bastante utilizado é quilo de bezerro desmamado por vaca exposta. Não, é o objetivo nosso. Perfeito. O objetivo é quanto mais que a gente bezerro desmamado, melhor. Exato. Com o menor número de vaca. Que a vaca também tem que entrar no sistema. Porque se eu produzir mais bezerro, com aquele mesmo número de vaca, e um bezerro mais pesado, eu estou produzindo mais quilos de bezerro por vaca exposta. Eu estou associando reprodução com desempenho, né? A questão de prenhez e intervalo de parto. Aqui intervalo de parto é menos, mais taxa de prenhez, com certeza, e a questão da ITF. Por que ela pode melhorar a produtividade? Eu padronizo, eu otimizo mão de obra. Se eu vou fazer inseminação, insemino meu lote todo. Eu não tenho que ficar ninguém fica olhando, ou colocar rufião, isso acabou. Bezerros nascidos dos 2 melhores grupos contemporâneos do ano. Perfeito. Perfeito. Eu padronizo até a questão de nascimento. Aí o cara vai olhar, o cara vai lá no piquete de nascimento, está todo mundo parindo muito próximo. Eu não tenho um parindo agora, um daqui 10 dias, um mais 10 dias, não. É tudo muito próximo. Tem fazendas que já estão tirando até touro. É 2 inseminações, não emprenhou, filho, vai para a faca. Vai para a faca. Só que ela está estabilizada, ela não precisa de mais animal. Entendeu?
Aqui é um dado que a gente tem, até daquela fazenda da La Pureza, em 2014, 2015, desculpa estar um pouquinho pequeno, mas eu leio para vocês aqui, 2014, 2015, eles tinham 79,5% de taxa de prenhez. Aí, eu prometi ao João que eu ia falar pouco da Altec agora, mas a gente trabalha com a parte de minerais orgânicos. E começamos uma transição aqui, ó, substituindo parcialmente. Ou seja, 70% vinha de mineral inorgânico, 30% vinha de mineral orgânico. Mesma dose, mesma 100%. Já deu um salto aqui de 1 ponto percentual. Quando em 18, 19, a gente introduziu a substituição total, tirou tudo quanto é mineral inorgânico, colocou minerais orgânicos em dose reduzida, em torno de 60%, olha o salto que deu, e veio subindo. Aqui vai até 22, eu preciso só atualizar até 24, que já fechou, mas eu posso garantir que está em torno de 89 pontos percentuais, 89%. Eu saí de 79 para 89 com o mesmo número de animais, ou seja, para cada 100 vacas eu estou produzindo 10 bezerros a mais. É muita coisa. É só a nutrição? Não. Genética, ambiente e tudo. Só que um dos fatores que a gente consegue medir é a parte dessa nutrição que a gente melhorou. Detalhe, aqui ele usava creep feeding. Eu não tenho nada contra creep feeding, a tecnologia, só que ele causa um problema muito sério dentro da fazenda. Qual é? Suplementar. Eu suplemento minha vaca ali 1, 2 vezes na semana com sal mineral. O bezerro tem que ser quase todo dia. Eu sei suplementar, jogar a comida toda que é preciso para o creep ele fornecer num dia só, tudo em um dia, perde. O bezerro não come. Aí eu tenho 2 manejos dentro do mesmo sistema. Eu suplemento a vaca e a vaca quer entrar lá dentro do creep. Parece que é negócio, né? O que não pode, o animal quer fazer. Aí o que tem se trabalhado muito? É a questão dessa parte do adensado. O adensado ele trouxe um ajuste, a vaca está consumindo adensado e o bezerro está consumindo esse mesmo adensado. O mesmo produto, um manejo só. Que, querendo ou não, o creep ele traz esse problema. Mas não se questiona a tecnologia do creep. Qual que é o problema do creep também que ele pode trazer? O cabeceira, ele só vai virando mais cabeceira. E o fundo vai ficando mais fundo. Aqui é bezerro guacho, com o creep feed você vai só piorar o sistema dele. Você tem que montar um lote só dos bezerros mais novos. Muitas vezes ele não é refúgio, mas ele é mais novo. Se você não faz um lote bem pareadinho, os cabeceiras sempre vão dominar. Aí é para ele comer, sei lá, meio quilo, 700 gramas por dia, ele está comendo 1 quilo, 1,2 kg. Ele está comendo desse fundo. Porque eu não tenho limitador de consumo. Então ele pode ser um problema, se não for adequado. Tá? E daqui para frente ele tirou o creep. Peso de bezerro saiu de 201 para 248, 47 quilos a mais de bezerro. É muita coisa. Tudo, mais uma vez, lembrando, genética, ambiente, nutrição, tudo junto. Tá? Aqui, fazenda pureza, eram 3.000 vacas. Em detalhe, ele tem menos problemas de diarreia hoje em dia. Aí é muito por conta dessa questão da nutrição que está sendo utilizada. O adensado nos animais. Tá? Aí entra naquela questão, Fábio, que a gente estava falando, da eficiência produtiva. Ele saiu de 138 quilos de bezerro desmamado até 200. Vocês sabem qual que é o top 5 lá do Integra? Onde é que ele está? Está aqui, ó. 185 quilos de bezerro. O top 5. Essa é Santa Rita, né? Santa Rita do Pato, essa mesmo. Ele já está ali em torno de 200. É muita coisa. Aqui nós estamos falando de eficiência. Tá? E nada mais é que as fotos lá que eu mostrei daqueles animais. E aí, outra coisa, um desafio, controle de custo. Né? Monitorar custo por arroba, que eu acho que esse é um grande gargalo. Identificar gargalos financeiros. A gente começou falando isso daqui hoje, né? Às vezes o cara nem sabe quanto é que está gastando, como é que está gastando, onde que está gastando. Como é que eu quero saber custo? Se não tem, evitar desperdício. Como é que eu vou saber se eu estou desperdiçando se eu não meço? Que é o grande problema hoje. Até as palestras que a gente vê do pessoal aí, do Flávio, do Gustavo, o Gustavo sempre gosta de colocar. O grande problema da pecuária do corte hoje é medir, medir, medir.
Não é fácil. Não é fácil ter aquele controle certinho. Mas eu consigo identificar alguns gargalos. Momento de venda. A gente sempre vai acertar no maior preço da roupa? Não. Como é que eu vou saber que está na hora de eu vender? Exatamente. É bem isso. Mas o que você poderia ter? Se você às vezes tem muito um planejamento, o preço da roupa, ele começa a ser menos importante, a partir do momento que eu sei o meu custo da minha roupa. Se eu estou produzindo a R$200, qual que é o preço da roupa para começar a ter um lucro? 201, ou 201 centavos. Eu começo a ter lucro. Pouco, mas eu tenho. Agora, se eu produzo a 200, eu estou vendendo a 320, 330, aqui está 360, né? Se eu não me engano que eu conversei, R$360. Ah, eu queria 370. Aí eu vou entrar no caso do meu tio de novo. Em junho, ele recebeu oferta de R$295, porque lá em Minas sempre é uns R$30, R$40 mais baixo que aqui. Ele recebeu oferta para comprar, o cara comprava tudo, R$295. Não, eu quero 300. Agora a roupa lá está 330. Conversa com o cara lá para pagar um pouco mais. Falei, meu filho do céu, vende. Dá o jeito, que venda 320. Se já deu dinheiro, passa para a próxima. Sempre quer mais. Nunca tá bom. Mas ele perdeu lá, 295. Se ele tivesse vendido a 295, comprado a reposição barata e tudo, esse bezerro agora ele estava com 12, 13 arrobas. Tranquilo, ele já tinha girado mais. Ele não entendeu isso. Mas é mais velho, tem 63 anos, não tem escolaridade, não estou chamando de velho, tá? É mais velho do que eu. Mas ele tem 63 anos, não tem escolaridade. E eu tenho tentado trazer isso, só que é difícil, não é fácil, né? E hoje tem alguns locais que estão começando a questão de fazer trava de bois. Quem faz trava de boi aqui na bolsa? Esse é uma coisa. Seu nome? Desculpa. Gustavo. Por que você faz a trava do boi, o preço do boi na bolsa? Hoje, esse é principalmente pelo sinal da China aí, né? Que tende a acontecer um problema de salvaguarda aí. O motivo foi esse. Para travar. Eu faço também, mas esse ano principalmente para mim. Você pode abrir quando você travou um preço? Só um. Eu fiz uma trava de boi a termo a 344 para maio. E fiz put a 325 para junho, 320 de julho e 315 de agosto. Aí, ó. Você já está prevendo que vai dar. Pode. A put é uma segurança, então você torce para não usar, né? Isso. É o seguro para você não ter que usar. É o seguro do carro. Mas assim, como o Gustavo comentou, a chance de aparecer uma vaca louca Tudo pode acontecer. em qualquer lugar no Brasil, só para preço, não entrando em política, mas só para o preço do boi cair e aí ter a picanha do brasileiro, que foi prometido lá no começo, é alto. Ainda mais em época de eleição. Perfeito. Febre aftosa na China. Copa do Mundo. De uma cepa que não tem a vacina para ela ainda. Mas você viu de onde que estava vindo a aftosa? Da Índia. Rússia. O país hoje que é mais controlado e mais vai atrás de vacinação é o Brasil. Todo mundo está olhando para a gente. Rússia, ninguém tá nem sabe que produz boi na Rússia. Ia atrás de vacinação. Mas a gente fez um controle bem interessante. Então, uma vez, há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, uma fiscal do MAPA, ela foi num evento e falou, se o Brasil vacinasse só a borda, o grande problema nosso é borda, é entrada de boi de outros países. O resto, estados que não têm divisa com outros países, não tem problema com a fitose, desde que não vá animal para lá. Ela falou, se vacinasse só a beirada, já resolvia o problema. Ou já tinha um controle bem bom. A chance de começar a voltar a ter fitose agora é maior. Parou de vacinar e continua entrando boi. Entendeu? E aí tem nosso amigo Xi Jinping lá, que igual o Fábio comentou, a gente está comentando aqui, vai que ele inventa lá algum caso lá, algum problema, porque você sabe o acordo que o Brasil fez com a China, né? É acordo de
para inglês ver. Eu sou descendente de português, que português faz. Se caso eles identificarem alguma coisa lá, o Brasil informa a China, estou parando de exportar. Não é a China que fala, não compro mais. O acordo foi feito desse jeito. Lembra lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás, que a arroba saiu de 300 para 200 em fevereiro? Foi exatamente isso que aconteceu. Eles identificaram, agora nem lembro o que mais era. O Brasil informou a China, eu vou parar de vender carne para você porque eu tenho um problema. Esse foi o acordo. Não é a China falando, não, não vou comprar carne de você. Só que... O que aconteceu com a soja? Das cargas? 6 navios. Exato. Então, assim, muitas coisas que são feitas na Europa, a Europa também é assim, a Europa é muito disso. Antes ela tinha mais poder, hoje a Europa está meio quebradona, né? Mas a China é para baixar preço. Ela controla o preço. Quer ver uma forma, uma pessoa que fez, como é que ele consegue manipular? Uma pessoa consegue manipular todo o mercado? Elon Musk. Qual que é a empresa que o Elon Musk tem? Uma delas, né? Tesla, carro elétrico. Ele pegou e falou assim, comprou um monte de criptomoeda, Bitcoin, falou assim, a Tesla a partir de hoje está aceitando compras de carro com Bitcoin. O que a criptomoeda fez? Subiu. Aí ele chegou um belo dia, cansei. Vendeu tudo na alta e falou assim, a partir de hoje a Tesla não compra mais. O que o Bitcoin fez? Caiu. Voltou para o preço inicial que estava. Uma pessoa manipulou todo o mercado. Quem acompanhou ele ganhou muito dinheiro. O mercado está aí. Então, a turma que sabe trabalhar, sabe onde vai ter alta, onde vai ter baixa. Ele não quer nunca acertar o alto, o máximo. Mas ele sabe que ali, chegou num ponto, vai cair. Ou está lá embaixo, está na hora de comprar e vai entrar comprando. Aí, indicadores importantes, a gente tem que conversar um pouco. Custo por arroba produzida. Quanto menos eu gasto, a minha chance de eu ser mais rentável é maior. Não quer dizer que eu vou ser. GMD é importante? Ganho médio diário? É um parâmetro? É o mais importante? Não. Taxa de lotação, se eu estiver trabalhando com animal a pasto, e rentabilidade é importante. O que vocês acham do custo da arroba produzida aqui, do GMD desses animais aqui, da taxa de lotação e da rentabilidade? Tá bom? Não, tá uma beleza. Isso daqui, tirando que está tudo plano, né? Mas se puxar assim, levantar ali o morro, é Minas da agora para frente. Simplesmente acaba o capim. Se você manter o animal pasto. Isso aqui é muito comum de ver lá. Tá? Então, custo da arroba produzida altíssima, ganho médio diário lá embaixo. Se está ganhando, né? A tendência é perder, vocês viram lá no vídeo que eu mostrei. A taxa de lotação é alta e a rentabilidade lá embaixo. Aqui eu trouxe um exemplo, ficou pequeno, mas eu leio para vocês, até daqui de um cliente nosso aqui de Prudente. Posso falar, João? Posso? É aqui do confinamento da Vitapé, lá do Nilson. Que aí eu pedi o João os dados aqui, que eu acho que ficou muito legal essa forma. Quando eu olho o GMD, o projetado era 1,5 kg, os boi ganharam 1,6 kg. Tá bom? Tá ruim? Depende do custo. Onde é que está o custo aqui? Mais na frente eu vou te mostrar. Consumo de matéria seca, 11,22 quilos por dia. Beleza? Eficiência biológica desses animais, 175 quilos de matéria seca por arroba produzida. Isso está bom? Está ruim? Está pouco? Vocês têm um número? Quanto que essa eficiência biológica tem que ser? Quanto que o animal precisa comer por quilo? Quantos quilos que ele tem que comer para produzir uma arroba? Que posso considerar eficiente? Vocês têm uma ideia? 175 aqui é alto. Um número bom assim é de 140, 135 para baixo. Então, quanto menor o número aqui, melhor é. Só um detalhe. Isso daqui é F1 Nelore Angus, ou Angus Nelore.
Não é os boi mineiro lá dele, não. Tá? Esses animais deixaram R$ 63,00 líquido por boi. Deu dinheiro? Deu lucro, mas não foi rentável. Esse outro lote, GMD projetado 1,5, realizado 2,17, consumo de matéria seca muito parecido. Eficiência biológica 125. Tá bom? Tá ruim? Tá pouco? Tá ótimo. Essa eficiência biológica aqui. E os bois deixaram R$ 721,00. O boi. Qual que é a diferença dos dois lotes? Animal, genética. Qual foi o custo da roupa produzida? Deixa eu ver se eu... eu acho que é porque esse relatório aqui ele tem mais baixo. Hã? É o principal, né? O custo da roupa produzida. Mas eu falo com você que não foi diferente dos dois lotes. É animal. Não, então, mas quanto foi? Não lembro, eu tenho que ver, porque 355, o relatório ele era maior. Eu cortei para ficar mais fácil de eu colocar aqui. E depois eu posso olhar para você e falar, porque eu tenho ele inteiro ali, o relatório Qual foi inteiro. o preço de venda da roupa do lote 1 e do lote Mesmo dia, 2? não tem diferença. Só que o quê? A genética que esses animais F1 aqui, que também era animal F1, provavelmente essa cabeceira, isso é fundo. Outra unidade, né? Pode ser. Está colocando o toicínio no cu do porco gordo, por exemplo. Ou- Tinha ganho compensatório, né? Você quer ver uma outra coisa que pode ter acontecido? Esse animal aqui, eu acelerei ele no crescimento e virou bolinha. Eu achatei ele. Eu achei que o animal estava, esse animal é cabeceira, está indo bem, só que eu achatei ele antes. E o de baixo pode ter tido ganho compensatório. Pode. E deu mais dinheiro. Isso daqui é um exemplo que às vezes a gente olha aqui querendo só pensando em GMD, ganho, consumo, mas que às vezes eu estou olhando para o lugar errado. Que o interesse no final, o que interessa é esse daqui, ó. É quanto deixou no bolso. Quanto tempo eles ficaram? Lá em torno de 110 dias. Não passa disso. Tá bom? Mas é para vocês terem uma ideia. Eu tenho que olhar alguns fatores. É importante o ganho médio diário? Com certeza. Consumo? Com certeza. Não adianta um boi ganhar 2 kg e comer aqui 20 kg de matéria seca, que é muito difícil de acontecer, mas isso que o animal não vai ser eficiente. Né? Mas quando eu passo a vir com eficiência biológica aqui, aí eu começo a fazer uma métrica que eu começo a comparar. E aí ela é muito ligada a isso aqui. Lucro. É tanto quanto que vai deixar. Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês. Eu até mostrei na última vez que eu estive falando aqui sobre minerais, esse trabalho que foi publicado, é um trabalho que a gente fez lá na Gasparim, né? Eles têm uma área experimental, 120 bois, 24 animais por baia, tá? 5 animais por baia, 24 baias, eu tenho 120 animais. E deu esse resultado aqui que eu mostrei. Os bois consumindo metade da dose, por exemplo, você está consumindo 10 de cobre, eles consumiram 5 na base orgânica, ganharam 8 quilos a mais. Isso dá em 72 gramas de GMD de diferença. GMD usando menos, 72 gramas de GMD consumindo metade da dose. Eu estou usando menos e produzindo mais. Só que uma coisa que eles fizeram desde a última vez que eu apresentei aqui é que eles pegaram os dados do confinamento comercial deles. Então saí de uma avaliação aqui de 120 bois e eu estou vindo para 94 mil a informação. Importante, em 2023 o núcleo deles tinha 100% de mineral inorgânico, sulfato de cobre, sulfato de zinco. Foi feito o experimento, eles viram, é interessante, fizeram a conta, na época deixava R$50 a mais por boi, trocaram 100%, 24 e 25, 100% desses animais já consumiram mineral orgânico em dose reduzida. O que a gente viu? O dia de confinamento não mudou muito, né? Esse aumento de animal abatido aqui foi que eles ampliaram o confinamento. O GMD saiu de 1,8 para 1,9. Lembra do experimento que deu 72? Aqui já foi 100 gramas de GMD. Ganho de carcaça ainda aumentou um pouco mais, saiu de 123 para 129. E a eficiência biológica, que já era boa, 133,
caiu para 119. Quilos de matéria seca por arroba produzida. Aí eles fizeram uma conta. Se eu pegar essa diferença aqui, é como se eu tivesse economizado 105 quilos de matéria seca, de comida, sem água, por animal. Multiplicaram pela o custo, né, da diária, então deu em torno de R$125 da época, e descontaram R$18, que é o adicional, mesmo usando 50% da dose, ele fica um pouquinho, o núcleo fica um pouquinho mais caro, ou seja, deixou R$101 por boi. Faz a conta aqui, 101 vezes 37 mil bois, dá 4 milhões. Aí 2025, deixou um pouquinho caro demais, 127 vezes 36, quase 5 milhões. E usando metade da dose. Só isso que mudou. Então, pra gente é um caso de sucesso, sim, mostra que realmente a gente está no caminho certo. Lembram da foto do gato? Quem estava aqui na última vez que eu apresentei? Eu tinha um gato maior, tinha um gato menor, o gato maior consumindo 40% da dose, o menor consumindo 100%. Ali que a gente viu o experimento, falou, ó, aqui tem coisa diferente, eu não preciso usar muito. E a gente já fez experimento com peixe, que se eu usar a dose cheia do mineral orgânico, eu começo a ser tóxico. João, como é que está meu tempo? Eu quero contar uma historinha. Tá bom? Eu quero contar só uma historinha. A gente acredita muito nessa história da parte dos minerais orgânicos, que eu entrei em 2017 na UTEC. E quando eu entrei, a gente tem um professor meio biruta lá, que ele pegou e estava vendo que a unha dele estava fraca, caindo o cabelo, e ele estudando falou, pô, a gente trabalha com mineral orgânico, casco de animal, o que o zinco orgânico ajuda no casco, reduzir laminite, é uma coisa de doido. Ele falou, cara, eu trabalho com isso, pegou 1 quilo de cada um dos minerais, foi numa farmácia de manipulação, fez uma fórmula, falou assim, encapsula. Começou a tomar. Aí começou a fazer propaganda. Gente, meu cabelo voltou a crescer, minha unha está mais firme, eu estou tendo até dificuldade para cortar a unha, estou mais animado e tudo. Falou, arranja esse negócio para nós aí, ó. Enquanto aquele centro, né, sem fazer propaganda, mas o centro, que é mineral inorgânico, um potinho daquele de 60 custa, sei lá, 120, 130 reais, ele fazia um potão de 400 por 60 reais. Isso em 2017. A turma começou a tomar, levou para casa, o homem tomava, a mulher tomava, o que aconteceu? Tem a geração das crianças de 2018. Nasceu assim, regulou status mineral, emprenhou tudo. Só que tem a parte boa, que foi essa. Tem uma geração de crianças, filhos do funcionários da UTEC, que nasceram em 2018. Só que teve uma colega nossa, e esse cara, ele pesava na época em torno de 90 quilos. E uma colega nossa pesava 60. E ela tomando a mesma dose. Ela foi no médico, o médico chegou para ela e falou assim, o que você está tomando? Eu falei, não, tá aqui um produtinho que fez lá. Você está com nível quase tóxico de ferro no seu sangue. Porque o ferro também era orgânico. Para agora. Aí chegaram, chamaram esse professor biruta, sentou ele, o diretor, e falou, acabou. A gente viu que funciona. Só que a menina estava tomando uma dose meia. O negócio já é bom tomando mais ainda. Então começou a pode ter esse problema. A gente trabalha também com prebiótico, né? E esse produto ele é muito bom. Se tem algum patógeno, ele vem cá, neném. Ele atrai e não deixa fazer mal para o animal. Eu tenho no meu carro, na minha caminhonete, eu ando com um potinho com esse prebiótico. Estou viajando, parei num lugar, peguei aquele pão com mortadela, aquele pão com linguiça, bom pra caramba, mas na hora que saiu, vai dar problema? Eu tomo 2 cápsulas, eu achei minha dose. 1 hora depois, corta. Não dá diarreia, não dá nada. A gente acredita tanto nos produtos nossos que a gente toma. A UTEC tinha a linha humana, tem a linha humana lá nos Estados Unidos, que a gente estava desenvolvendo uma cápsula para substituir aquelas doses de insulina. Ao invés de ter que ficar injetando, quem tem diabetes, passa a tomar uma cápsula. Isso é muito mais efetivo, né? Muito menos invasivo. Então a gente trabalha muito essa parte humana também, né? Com os mesmos produtos que vai para o animal.
Isso daqui só comprova, mais uma vez, que a gente acredita muito nessa parte de mineral em dose reduzida e que funciona. Tá? Voltando, erros comuns que pode acontecer. Eu estou só focado em produzir. Eu produzo bem, mas minha compra é mal feita, minha venda piorou. Então, assim, eu produzo bem, porteira para dentro, eu sou bem eficiente, mas eu tenho que pensar fora. Eu vendo o animal numa época ruim, eu compro ele numa época pior ainda. Quem está comprando bezerro agora, lembra lá dos R$615 arroba? Rapaz, não fecha a conta, não fecha, entendeu? Não controla custo, não sabe quanto é que ganha, não sabe quanto é que gasta, tá? Falta de planejamento, compra na hora errada, vende na hora errada, não fornece direito, não suplementa na hora correta e decide sem base em dados. Choveu, está na hora de vender. Choveu, está na hora de comprar. Não é assim. E muitas das vezes essa questão. O preço da arroba não está o que eu queria, mas se está batendo o meu custo e está me sobrando porque eu vou girar mais rápido, talvez é a hora de vender. Mas se eu não tiver informação, eu não sei como que eu vou... eu não tenho base para poder decidir. Tá? Aí, para finalizar, rentabilidade depende de decisão estratégica. Eu tenho que fazer um plano para tudo. Seja empresa, eu tenho que tratar minha propriedade como uma empresa. Eu tenho que ter decisão, estratégia, eu tenho que ter uma estratégia e seguir naquela estratégia. Não é chegar no meio do caminho, estava indo aqui, mas agora, só usar o exemplo do Flávio, eu estou usando cria, vou vender tudo agora, vou comprar tudo recria. É legal? Não. Se às vezes ele produz bem um bezerro, por que não pensar de fazer uma recria intensiva? Talvez no primeiro momento, Fábio, não estou querendo sugerir nada, mas talvez eu faça a recria e venda ou mande para o confinamento fora, por causa de área, por causa da estratégia. Hoje eu não consigo, mas eu preciso me estruturar para poder lá na frente eu conseguir. Está tudo certo. Vende sobre ano, tem que traçar uma estratégia. Por isso que eu falei, depende do que você quer. Não, eu quero, o objetivo meu lá na frente é fazer cria, recria e terminação dentro da minha fazenda. Hoje eu consigo? Não. Então eu tenho que fazer passo a passo. Eu tenho que ter uma estratégia para isso, para ter essa decisão. Buscando o quê? Rentabilidade. Cada escolha impacta diretamente no resultado final. Se às vezes se o Fábio for fazer exatamente tudo isso agora, ele vai ter problema. Você vê, num momento como esse, o criador que vende 2 desmamas ganha quanto? Será que não é melhor quem cria, recria e quem engordar? Depende. Então é muito direto, Exato. né? Exato. A relação do bezerro hoje, quem não quer vender 2 anos de desmama, em vez de engordar um único bezerro? Exato. Então sim. Hoje é assim. Hoje. Mas e amanhã? Entendeu? Então tudo depende. Depende do seu plano. Qual o planejamento que você tem? E a questão de gestão. Está tudo em cima aqui. Eu posso produzir bem, mas se eu não tiver uma boa gestão, não vai servir de nada. Mas que no final o que interessa é isso daqui, ó. Aí eu produzir uma carne de qualidade no prato, vindo de uma carcaça, quanto mais produtiva seja, dependendo do sistema, seja no confinamento ou a pasto, né? Só que o principal do bezerro, eu acho que eu até perguntei da última vez, qual que é a principal fase do animal aqui para chegar numa carne de boa qualidade? Que muitas das vezes o pessoal não olha. Qual é? A melhor a principal fase do bezerro, que eu preciso olhar para eu pensar numa carne de qualidade. Se eu errar ali, você sabe, Fábio? Você produz bezerro. Então, mas eu produzo bezerro pensando em carne de qualidade, mas abraçando outras ferramentas. Ah lá. Muita sonografia de carcaça. Não, mas... Você está falando de carne de qualidade. Qual que é a melhor fase? A principal fase? Gestação. Gestação. É o bezerro dentro da barriga da vaca aqui, ó. Se eu errar aqui, tá tudo cagado para frente. Se a vaca passar fome aqui, ela vai produzir um bezerro de baixa qualidade aqui, posso trazer para confinamento, que a carcaça dele não vai ficar boa e pode saber que essa carne aqui não vai ter aquela maciez que eu espero. Beleza?
Obrigado. Aqui, infelizmente, hoje também nós não temos valorização muito, quase que nenhuma, na qualidade de carne. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mas tá chegando a hora. É tanto que hoje tem aumentado cada vez mais nichos de carnes, que aí preço lá em cima. Hoje, tudo bem que eu acho que na genética você tem até que começar a vislumbrar esse tipo de coisa pensando no futuro. Mas como diz o próprio Roberto Barcelos, hoje, o rendimento de carcaça, que é o boi commodity, é o mais importante. Então, Perfeito. olhe para a área de olho de novo. Perfeito. Perfeito. Que hoje o que vale é mais carne pendurada no gancho do que osso. E para isso é o AOL que... Com certeza. Com certeza. Aí nós começamos a olhar espessura de gordura subcutânea. Outro, é o segundo, tá vendo? Exato. Esse também. Marmoreio. Aí eu começo a ir para essas outras. Mas o cara precisa ter genética, nutrição, ambiente e condição para o animal ir embora. Beleza? Obrigado. Opa. Eu queria fazer uma pergunta. Você me mandou uma notícia hoje que foi proibido o uso de alguns antibióticos. Isso, antimicrobiano. Isso. Antimicrobiano. Um deles é vertinemicina. Isso. Eu queria que você falasse assim, bem rapidamente, o que é um antimicrobiano, um probiótico e um pré-biótico, as diferenças Isso. disso aí, e quais as alternativas que as pessoas vão ter para enfrentar essa... Hoje, não sei se vocês viram a notícia, mas o MAPA, ele proibiu. Ficou nessa consulta pública, vai e volta desde 2017, 18, não, 19, se eu não me engano. E aí hoje saiu a portaria proibindo o uso de bastracina de zinco, viginamicina e outros 4. Né, que aí pra gente aqui da parte da pecuária é menos conhecidos. Mas os dois principais é a bastracina de zinco e a VM. A VM, a forma de ação dela, ela vai selecionar bactérias favoráveis ao rumen. O ionóforo também vai fazer isso. Só que a VM, ela é considerada como se fosse um antibiótico. O que o antibiótico pode causar? Nós humanos, resistência. Eu posso selecionar bactérias e causar mutação numa bactéria e ela ficar resistente. E esse é um problema sério, até pensando em humanos, né? Eu tenho quantos casos que tem aí, que tem aumentado, casos de hospitais, que é identificado uma superbactéria. Essa é uma bactéria resistente. E aí, o produto não começa a não fazer efeito, ou eu tenho que aumentar a dose. Quantos casos tem aí que eu tenho que mudar, como é que eu vou falar? O princípio ativo para eu poder atingir. Então, isso é um problema sério. Nesse caso, foi proibido a VM e a bastracina por essa questão da possibilidade maior que elas têm de causar uma mutação em bactéria e aí causar resistência nela, e aí eu não consigo controlar. Patogênica, né? Dentro disso, o João comentou essa questão de soluções, o que teria? Né? Ionóforo, a monenzina, por exemplo, ela é ionóforo. Só que a forma de ação dela, ou a forma de produção dela, eles consideram ela como se fosse natural, mas ela tem o mesmo efeito. Então, a possibilidade de ter uma resistência de bactéria é menor. Pode, só que é menor. Ainda não entrou no mapa. E aí o João comentou até a questão de soluções, né? A gente, né, já pensando em um programa natural, né, pensando em retirada desses antibióticos, na parte de monogástricos, aves, suínos, peixes, a gente trabalha bem mais forte nisso. E começamos com esse processo pensando em ruminantes. Só que a gente viu que não era a hora. A gente já tem um experimento que a gente tirou monenzina, tirou todos os aditivos ali, promotores de crescimento, e colocamos, a gente tem um produto que chama Advantage de confinamento, que a base dele é mineral orgânico, pré-biótico, probiótico e adsorvente de micotoxina. Desempenho igual. A monenzina reduziu um pouquinho o consumo e ganhou um pouquinho menos. A eficiência, igual dos dois. Então, deu uma segurança. Teve animal no experimento que a gente fez na Apta, em Colina, que os bois consumiram 18 quilos de ração, a pasto. O Gustavo falou assim, cara, eu nunca vi isso.
Só que os animais, sem monenzina, e os animais não apresentaram nada de laminite, nada de acidose, nem nada, com menos de 8 quilos. Então, o produto nosso trouxe primeiro uma segurança. E o segundo, que a gente pensou, falou, cara, não é hora de substituir monenzina, porque ninguém estava de olho. Mas a VM já sabia ali, 2017, 2018, que poderia acontecer alguma coisa, a proibição da virginamicina. E a gente fez o experimento na UEM, lá em Maringá, que a gente fez associando monenzina e o produto nosso, dessa base natural, e a monenzina mais a VM. Os dois, pensando em GMD, eles tiveram desempenho igual. O nosso, no tratamento que estava com o nosso produto, eles começaram 4 quilos mais leve e terminaram 4 quilos mais leve. O GMD foi igual. Só que na carcaça, o nosso depositou mais. Ele inverteu. Deu 6 quilos a mais de carcaça quando utilizou o nosso produto. Então, assim, o que eu posso responder isso, João? O que se pode pensar em substituição? Tem que ter trabalho. Aí eu não abro mão. Fala, o meu, que agora apareceu um monte de produto milagroso aí. Ó, tá vendo esse produto aqui, ó? Sei o quê? Substitui a virginamicina. Tem trabalho? Você mostra a eficácia disso? Não sei o quê. Não. E com a gente acontece muito. A gente faz o experimento, gasta, o nosso produto não é o mais barato, mas a gente tem produto e usa o trabalho nosso para justificar o concorrente nosso. A gente já viu o concorrente em apresentação, assim, não é uma apresentação aqui, que é um lugar mais fechado, não. Em evento grande, o cara usando o trabalho nosso para justificar o uso do produto dele. Mas o trabalho não foi feito com o produto dele. Então é buscar pesquisa, trabalho. Tem, mostra, show de bola. Aí vai para a questão econômica, é custo. Tá? Então, o principal, João, que eu posso falar é isso. Tem que ter trabalho, tem que mostrar que o produto funciona. E não simplesmente vir da cabeça assim e falar, não, acredita e vai. Não vai. Vai dar problema. Bom, Luiz, muito obrigado. Pessoal, o Luiz vai ficar com nós aí no palco break, então se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, conversar com ele,